Oi pessoal, aqui quem fala é Luiz Cláudio, tutor da turma intermediária de redes aqui da cidade de Mossoró. Decidi gravar esse vídeo porque percebi que nessa semana 5 vários alunos ficaram com dificuldade na resolução da questão. E na verdade, a maioria dessas dificuldades estão relacionadas a pequenos detalhes. O aluno ele conseguiu fazer quase toda a questão, mas por pequenos detalhes ele acabou não conseguindo resolver a questão por inteiro. Antes de mais nada, esse vídeo ele vai sem edição, certo? Não vou editar o vídeo, até porque o intuito aqui é simplesmente disponibilizar para vocês um material onde vocês possam assistir e comparar com a resolução que vocês já fizeram, certo? Então vocês vão poder comparar com o material de vocês e entender melhor o que é que você poderia ter feito na sua questão, o que é que você fez que você poderia melhorar, enfim, é para o seu aprendizado. Então vamos lá resolver a primeira questão. A primeira questão diz assim, eu copiei ela aqui em cima para que fique melhor na nossa resolução. Ela diz assim, escreva um programa que receba strings até receber a palavra fim. Para cada string recebida, caso ela contenha a letra A, deixa eu dar um enter aqui para baixar para ficar melhor. Caso ela contenha a letra A, imprime ela invertida. Caso contrário, imprime ela normalmente. Ou seja, você vai ter que primeiro fazer um laço para que você fique dentro desse laço até que o usuário digite a palavra fim. E para cada palavra, caso ele não digite a palavra fim, você vai pegar essa palavra e vai fazer um teste. Se ela tiver uma letra A, você imprime ela invertida, se não, você imprime ela normalmente, certo? Então vamos começar aqui. Criar o meu main. Então a primeira coisa que eu vou precisar do usuário, logicamente, é pedir para que ele digite uma palavra. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo scanner. Isso aqui não é nenhuma novidade para a gente já vem usando semana após semana, certo? Vou criar uma variável chamada nome, que eu vou usar justamente para guardar o nome que o usuário vai digitar. E vou criar também uma variável chamada, por exemplo, busca ou buscado. Vamos aqui chamar busca. Que é o que? É uma variável que eu vou guardar o caractere que eu estou buscando. Eu poderia simplesmente não criar essa variável e lá no meu código toda vez digitar o caractere A, certo? Mas assim, por uma questão de organização, vamos fazer assim. Então agora eu vou criar o meu laço para que eu fique sempre pedindo uma nova palavra para o usuário. Nesse caso, a gente poderia pensar em outras possibilidades, mas se a gente verificar, não faz sentido, por exemplo, a gente usar um laço for, porque a gente não sabe a quantidade de vezes em que esse laço deve ser executado. Ele vai ser executado até o usuário digitar a palavra fim. E aí o usuário pode digitar na primeira vez, ou na segunda, ou na 10ª, certo? Então nesse caso, o que faz mais sentido para a gente é a gente utilizar um while. É isso? Então enquanto o usuário não digitar a palavra fim, faça alguma coisa. Mas se a gente comparar entre o do while e o while, a gente vai ver que a melhor opção é o do while, porque a gente quer garantir que pelo menos uma vez o programa vai ser executado. Então eu usando o do while, eu garanto que pelo menos uma vez na execução o usuário vai entrar. Então eu vou fazer assim, ó, do while nome, que é a variável onde eu vou guardar a palavra que o usuário vai digitar. Se eu colocar equals, por exemplo, equals fim, né? Posso fazer assim. Se eu colocar equals fim, o que é que vai acontecer? Eu vou estar comparando se ele é igual à palavra fim. Então estou dizendo assim, olha, entre aqui toda vez que for igual à palavra fim, certo? Mas o que a gente quer é justamente o inverso. A gente quer que entre toda vez que for diferente da palavra fim. Então muitos alunos se confundiram com isso, né? E na realidade a única coisa que a gente precisaria fazer era colocar o operador de negação aqui na frente. Então se assim eu estou dizendo para o meu programa, olha, execute enquanto nome for igual a fim, né?
Assim eu estou dizendo, execute enquanto o nome não for igual a fim, ou seja, enquanto o nome for diferente. Porque quando ele for igual, eu vou querer que a execução do programa ela pare, certo? Tá dando um erro aqui, deixa eu ver qual é o erro. Sim, é porque minha variável ainda não foi inicializada, certo? Vou inicializá-la em cima, mas na realidade nem vai precisar, porque quando eu digitar aqui para o usuário pegar, quando eu colocar aqui para o usuário digitar uma próxima palavra, eu já vou pegar essa próxima palavra e vou inicializar a variável chamada nome, certo? Então digita uma palavra, vou fazer assim, e aqui nome recebe leitor.next, certo? Pronto, então acho que aqui nem precisa inicializar, certo? Então com isso eu estou testando, estou dizendo para o meu programa tipo assim, ó, vou colocar um comentário aqui dizendo, olha, execute o código abaixo enquanto a palavra não for, né, ou enquanto a palavra for não igual, ó, é o que a gente está colocando aqui, não igual, né? Se eu deixar só assim, ela é igual. Se eu colocar assim, ela é não igual, ou seja, não igual é diferente, né, pessoal? Vou colocar assim só para você entender melhor. Quanto for diferente de fim, certo? Só que com esse equals aqui, a gente viu que se o usuário, por exemplo, digitar a palavra fim toda em minúscula, já ia dar um erro, porque aqui eu tenho um F maiúsculo. Então, na realidade, eu vou usar a função ignore case, certo? Então, seria isso aqui. Então, a gente já tem nosso esqueleto para que fique sempre executando. E aí, toda vez que eu tiver uma nova palavra, o que é que eu vou testar? Eu vou precisar testar se ela é igual a fim ou não, né? Assim? Então, da mesma forma, eu vou fazer esse mesmo teste aqui embaixo. Ó. Esse mesmo teste, aliás, desculpa. Esse mesmo teste aqui embaixo. Então, eu vou testar assim, ó. Se nome ponto equals ignore case, que é para ele não considerar maiúsculas e minúsculas, né? Se equals ignore case fim, faça alguma coisa, certo? Então, se for igual a fim, eu tenho que parar meu programa, não é assim? Então, se for igual a fim, eu quero parar meu programa, não é isso? Só que na realidade, o comportamento de quando for para parar o programa, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar simplesmente ele parar. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Se não for igual a fim, eu faço alguma coisa, certo? E aí o que é que eu vou fazer se não for igual a fim? Se não for igual a fim, eu vou ter que testar se ele tem um caractere A, se ele tiver um imprime invertido, né? Se não, eu imprimo ele na sequência normal. E aí a gente viu que para eu verificar se tem um caractere ou não, eu posso usar a função indexOf. Essa função ela vai receber uma variável que eu vou passar para ela, que no caso é a letra que eu estou buscando, né? E ela vai me retornar a posição em que aquele caractere está. Se ela não encontrar o caractere, que no caso é a letra A, ela vai me retornar um valor -1. Então eu vou fazer assim, ó. Se minha variável, que é nome, ponto, indexOf, o caractere que eu estou buscando, que eu chamei aqui de busca, ó, aqui em cima, busca. Então, se nome.indexOf busca diferente de -1, ou seja, se ela for diferente de -1 é porque ela encontrou o caractere, não é assim? Se encontrou o caractere A, entra aqui, certo? Aqui eu digitei o método, o nome da função errado, só para corrigir aqui. Então, se encontrou o caractere A, ela entra aqui, não é assim? Se não, é porque ela não encontrou o caractere A. Vou botar assim, ó. Tá assim mesmo. Pronto. Então, se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir simplesmente a palavra, certo? Por outro lado, se eu encontrei o caractere A, então eu vou ter que imprimir de forma invertida, certo? Veja só, algumas pessoas colocaram no material criando uma rede de caracteres. Então algumas pessoas decidiram utilizar assim, ó. Criaram uma rede de caracteres,
que seria mais ou menos assim, né? Eu crio um array, a gente viu que a gente cria utilizando esses colchetes, certo? Vou chamar aqui de letras. Então essas letras recebem a minha string e eu chamo uma função que é o toChar_array, certo? Então essa função ela transforma minha string em um conjunto de caracteres e eu guardo nesse vetor de caracteres. Em seguida eu poderia fazer o quê? Poderia fazer um laço, né? Por exemplo, int começando no tamanho de caracteres desse meu vetor, né? Tamanho de caracteres desse meu vetor menos 1. Por que menos 1, pessoal? Porque, por exemplo, se a palavra tiver 10 posições, então eu vou começar, se a palavra tiver um tamanho 10, eu vou começar da 9ª posição, porque a gente sabe que os índices vão de 0 até 9, certo? Então, enquanto o índice for maior ou igual a 0, né, eu vou diminuindo o índice, i menos menos. E aí, cada vez que eu entrasse aqui dentro desse laço, eu ia imprimir o meu vetor naquela posição i. Então, da primeira vez que ele entrasse aqui, por exemplo, digamos que o usuário digitasse a palavra José. Então, ele ia guardar aqui a palavra José, que teria um tamanho 4, né, assim. Primeira vez que ele entrasse aqui, o i ia ser igual a 4 menos 1, ou seja, 3. Ele iria entrar aqui e iria imprimir a letra que está na 3ª posição, ou seja, o E. Ele voltava ao laço e agora não ia ser mais 3, que ele tinha sido diminuído, ia ser 2. Então ele ia imprimir a letra S e assim sucessivamente, ou seja, ele ia imprimir sua string ao inverso, tá certo? Essa forma de você usar está correta. Inclusive alguns alunos mandaram assim, nós consideramos tudo bem, certo? Mas só para deixar claro para vocês que na realidade já existe uma função que você poderia utilizar e você não necessitaria transformar sua string em um vetor de caracteres para conseguir imprimir ela ao inverso, certo? No material, se vocês forem ver, lá no tópico, acho que é o tópico 8 da aula que fala sobre strings, da aula 7, ele mostra justamente, num primeiro momento, utilizando essa forma, ou seja, transformando para um vetor de caracteres, mas logo em seguida ele mostra utilizando outra função da string, certo? Então, não tem problema, é só para conhecimento mesmo. Então, outra forma seria assim, eu não criaria esse vetor de caracteres, então eu vou até comentar esse código aqui, certo? Eu usaria para criar meu laço a própria string, então nome.length menos 1, certo? E nome.length, que é uma função, nome.length é uma função, então pronto, agora sim, estava chamando a função da forma correta. E por fim, eu imprimiria o que? Eu chamaria uma função da minha string que é nome.char_at. E aí eu passo o índice para essa função. Então teria exatamente o mesmo resultado. A diferença é que eu não precisaria criar um vetor de caracteres, certo? Então, se a gente der uma olhada no programa, na realidade ele é até pequeno, né? Ele é simples, mas é porque às vezes a gente acaba se confundindo em um detalhe ou outro e a gente não consegue fazer. Mas se você for ver quantidade de linhas de código, ele é bem pequenininho. Vou até dar uma formatada aqui. Deixa eu ver aqui, isso aqui fecha aqui parte. Aqui é o fim do main, né? Aqui é o fim da classe, certo? E aqui é o fim do if. Só para a gente entender melhor cada parte do programa, ok? Então vamos executar aqui, vamos fazer um teste. Ele pede para eu digitar uma palavra. Eu vou digitar, por exemplo, José. Então ele imprimiu normal, certo? Eu vou pedir agora para ele digitar. Na realidade, quando eu estava explicando o programa, eu dei o exemplo de José, mas o José não vai ser impresso da forma inversa, porque a gente só vai imprimir da forma inversa quando tiver um caractere A, né? Assim? Que é isso que a questão pede. Acabei me confundindo. Então aqui embaixo eu vou digitar, por exemplo, Joana. E aí ele imprimiu ao contrário, mas imprimiu em várias linhas. É porque na realidade aqui, ó,
eu era para ter, como eu estou imprimindo letra a letra, então eu não posso usar o println, porque se eu usar o println, ele vai imprimir uma letra em uma linha, depois vai para a linha seguinte e assim sucessivamente. Então eu tenho que usar aqui o print, ok? Vou parar meu programa, vou salvar e vamos executar novamente. Novamente eu vou digitar José, ele imprime no formato normal, João, aí João ele já imprimiu, né? Ao contrário. Mas se a gente perceber aqui, ele imprimiu João e depois já pediu novamente, digita uma palavra na mesma linha. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu terminar de imprimir uma palavra ao inverso, que é esse trecho de código aqui que está selecionado, aqui embaixo eu vou só dar um println, certo? Só para imprimir uma quebra de linha. Só para não ficar aparecendo isso aqui, ó. Ok? Vou parar meu programinha novamente, vou salvar e vamos executá-la. Novamente, José, né? Agora eu vou digitar João. Ele imprimiu ao contrário, né? E pediu a próxima palavra. Joaquim, imprimiu ao contrário. Luiz, imprimiu normal. Então agora sim o programa está se comportando da maneira correta. Aqui eu vou digitar a palavra fim. Vou digitar tudo minúsculo. Perceba que aqui eu estou fazendo meus testes com a palavra maiúscula, né? Com a primeira letra maiúscula, mas como eu estou usando o equals ignore case, ele é para realmente parar o programa. Então eu vou digitar aqui e ele de fato parou a execução do meu programa, certo? Só um último ajuste que a gente poderia fazer, ao invés de eu ficar sempre digitando a palavra fim, eu poderia criar uma variável chamada fim, né? E dentro dela eu passava a string fim. E eu não precisaria toda vez estar criando uma string aqui dentro. Eu chamaria simplesmente aquela variável. Certo? Então ficaria assim. Desculpa. Aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que ajude. Vou parar agora a gravação dessa questão e vou começar a gravação da questão 2.